O New L11 é um fundo imobiliário com um pouco mais de 500 mil de liquidez diária e aproximadamente 3.667 cotistas. É um fundo bem pequenininho, mas um fundo bem descontado e com um dos maiores dividend yields aí da sua categoria, seja de híbrido ou seja de logístico, beleza? O New L11 está cotado aí aproximadamente R$ 108. Na data de gravação desse vídeo, ele estava aí cotado a R$ 108,30. Cresce aí nos últimos 12 meses 16,65% e no ano 11,08%. Ele tem com dividend yield aí médio dos últimos 12 meses 11,14%, sendo que no último mês ele pagou 95 centavos aí. Vejam que em 2 meses em referência ele pagou um pouco mais, justamente por causa da legislação 8667 dos fundos imobiliários, que obriga aí a pagar aí 95% do seu caixa naquele semestre, tá? Possui zero de vacância e está aí o P sobre VP 0,79, ou seja, você comprando hoje, você compra aí com 21% de desconto, porque o valor patrimonial da sua cota é R$ 136,88 e o valor da sua cota de aproximadamente aí R$ 108. O New L11 é um fundo que possui 3 imóveis, tá? Newport Caxias do Sul, Newport Log Goiânia e Sorocaba Business Park. Sendo que o Newport Goiânia está fazendo aí um projeto de expansão desse condomínio logístico, aumentando aí em 30 mil metros quadrados, tá? Então é 71 mil metros quadrados Sorocaba Business. Ele vai fazer aí com essa expansão do Log Goiânia para 100 mil metros quadrados e o Log Caxias do Sul quase 41 mil metros quadrados aí, sua composição logística. O New L11 possui contratos atrelados ao IGPM e ao IPCA, sendo que em torno de 40 a 45% IPCA e a grande maioria aí IGPM, tá? Ele tem contrato de aluguel aí com a Cismetal, Termópole, Grupo Brinox, Ipera Pharma, Poti, Ontex e outro galpão aqui também com o Grupo Brinox. Esse aqui solicitada já a alteração aí, sendo que já provavelmente está com um problema de vencimento do contrato. E o Grupo Brinox está em processo de recuperação judicial, que eu também vou mostrar para vocês aqui em breve durante o vídeo, beleza? Então esses aqui são os contratos. Grande maioria superior a 36 meses, sendo que um está 2027, outro para 2034 e outros aqui 2031 e 2032. Em especial, nós temos que olhar com lupa aí o grupo Brinox, porque, como eu falei, o grupo Brinox está aí com recuperação judicial, beleza? Então, galera, agora a gente vai para a composição aqui dos passivos aqui do New L11, o fundo imobiliário da Newport Logística, tá? Este fundo imobiliário tem aproximadamente 280 milhões em valor patrimonial, sendo que o total dos seus passivos é 171 milhões. De rendimentos a distribuir, quase 2 milhões, taxa de administração 173 mil, taxa de performance 408 mil e obrigação com securitização de recebíveis 168 milhões, mais 300 mil de reservas de contingência, provisões para contingência e outros valores a pagar de 138 mil. Estes 168 milhões, na verdade, são as compras dos 3 galpões aí que ele possui, tá? Então, esse passivo possui o endividamento de todos os seus galpões aí que foram adquiridos aí com o início do fundo através de operações de securitização. Agora, galera, eu falei que o fundo New L11 sobe aí no ano a cotação 16,65%. Mas o investidor 10 mostra diferente do Clube FII. Ele mostra uma variação de 31,74%. Justamente porque ele pega a variação da cotação mais de 16%, mais a média do dividend yield, isso gera uma nova variação média de cotação mais rendimentos, que gerou um total de 31%. Então, por isso que você for olhar o investidor 10 e o Clube FI, tem essa diferença, que um mostra só a cotação e o investidor 10 mostra a cotação mais os rendimentos. E agora eu vou chegar aqui no Magic Number para mostrar para vocês aqui que o New L11 possui, para você ter o seu Magic Number, para você comprar
uma nova cota a R$ 108,30, você precisa exatamente de 114 cotas ou R$ 12.346,20 para poder comprar uma nova cota do NIO L11, tá? E você comparando aqui com outros do setor, obviamente ele tem um dos maiores dividend yields aí, comparando aqui com o setor. Como eu disse, uns comparam como híbrido, outros comparam como logístico. E os dividendos aí médio dos últimos 5 anos do NIO L11 são de 12,59% e o atual dividend yield é de 11,19%. Ele pagou de rendimentos aí já em 2023 de R$ 10,77. 2022 ele pagou 11,50 e 2021 pagou 11,53. Então, ele possui um alto dividendo aí para esse tipo de fundo, como vocês podem ver aí em tela, beleza? E agora, galera, a gente está aqui no relatório do NIO L11 e é um relatório bem completo. Ele tem um prazo médio de locação aí de 8 anos, como vocês estão vendo aqui em tela, tá? Eles acreditam no equity upside, ou seja, o valor patrimonial dos seus bens, né, dos seus galpões, acreditam em 43,5% de upside aí de valor, tá? E tá aí com yield versus NTNB 2035, como vocês estão vendo aqui no gráfico, aqui em amarelo a linha de baixo, NTNB 2035, o famoso Tesouro IPCA mais 2035, e aqui o yield deles. Como vocês estão vendo aqui, o yield deles é superior à NTNB 2035. Eles mostram também que o retorno absoluto aí do NIO L11 é 45,7% em relação ao valor de mercado, o valor da cota é 57,8%, tem uma taxa interna de retorno de 12,5% e um dividend yield de 12,3% com relação ao último relatório apresentado e valor de mercado de 220 milhões. Lembram que lá atrás, tá? A gente viu aqui, os passivos deles são em torno de 171 milhões. A grande maioria aí são das compras dos 3 galpões. Aqui é o New Log Caxias do Sul, uma imagem do New Log Caxias do Sul, outra de Goiânia e o outro New Log Sorocaba, tá? Tudo aqui são compras que utilizaram aí para a abertura aí do fundo, tá? Isso aqui, como vocês estão vendo, a gente tem aqui diversas informações no relatório deles, tá? Agora a gente está aqui na demonstração de resultados para mostrar para vocês a receita financeira e a despesa financeira e receita de locação desse fundo, tá? Receita de locação 3.200.000, receitas operacionais 600 mil. Ele tem um outro FII também, receita em 85 mil, receita financeira 166 mil, totalizando mais de 4 milhões de receitas. Despesas com os imóveis 608 mil, despesas operacionais 432 mil, 433 mil arredondando e despesas financeiras 817 mil. Sendo que no acumulado dos 12 meses, a despesa financeira é de mais de 9 milhões. Como vocês viram, com um passivo tão elevado, ele também possui uma despesa financeira bem elevada. O seu resultado foi de 2.200.000 no último mês analisado aqui, e o seu rendimento pago foi de 1.931.000, ou seja, ele guardou aí 5% em caixa, tá? A receita de locação é composta aí, como vocês estão vendo aqui, pela Brinox, Sysmetal, Ipera, Ontex e Coty, sendo que a segunda maior receita é da Brinox, que atualmente está aí em recuperação judicial. Porém, a Brinox não colocou nas suas dívidas as despesas de aluguel, tá? As despesas de aluguel da Brinox. A Brinox, para quem não conhece, é uma empresa lá de lixeira, de panela, e produz aí um monte de coisa, tá? Isso aí, como vocês viram, cada um classificam o NIO L11 de uma forma, então uns classificam como fundo logístico, outros como fundo híbrido. E os que classificam como fundo híbrido, por quê? O NIO L11, a parte da Brinox, é um galpão industrial. Ele é um galpão de indústria que produz aí artefatos de alumínio pela Brinox. Vocês conhecem diversas coisas aí da Brinox e vocês possivelmente têm em casa. Então a Brinox fica lá em Caxias do Sul, tá? Então vamos agora à reavaliação dos ativos aí nos últimos anos. Por isso que eles falam também de upside nos ativos, porque a New Log
Caxias do Sul começou com um valor de aquisição de 82 milhões e com as reavaliações, hoje ele está aí em 130 milhões, tá? Em maio de 2021, eles adquiriram a Neolog Goiânia pelo valor de aquisição de 236 milhões. Hoje o valor patrimonial vale aí 286 milhões, tá? A diferença desde a aquisição do New Log Caxias do Sul é de 57,9%. Do New Log Goiânia teve uma variação aí de mais de 21%, tá? E o New Log Sorocaba 32,3%, uma variação média aqui de 30,5%, sendo que o valor patrimonial dos ativos aqui, segundo o relatório deles, é 424 milhões, tá? E a gente viu que o valor de mercado, o valor não está tão bem assim, porque esse fundo está descontado, tá? Ele tem aí 367 mil cotistas, como já foi falado, quantidade de cotas mais de 2 milhões e possui um volume negociado aí no período de mais de 16 milhões, porque é um mês analisado, tá? Agora a gente vai ver aqui a composição do seu patrimônio líquido. 426 milhões são imóveis, 7,9 títulos públicos, 12,4 FIIs, outros 0,3 e 168 milhões em dívidas, em CRI. Por isso que nós temos um valor patrimonial, um PL líquido de 278 milhões, sendo que desses 278,3 milhões do patrimônio líquido, tá? Nós temos aí de despesa, comparando com os ativos totais, tá? Low time value de 37,4%, ou seja, são os empréstimos, comparando os ativos totais, 449,6 milhões e 168 milhões,4 de CRI. E por isso que a despesa financeira está elevadíssima. 37,4% é um valor, é uma alavancagem elevadíssima. E a gente viu que o valor de aquisição e as reavaliações patrimoniais subiram muito o valor patrimonial dos seus ativos. Agora a gente vai aqui para as amortizações do saldo devedor. Em 2023, ele teve aí nada de pagamento, tá? Somente atualização do IPCA. Em 2024, ele vai pagar quase 4 milhões, 25 quase 7, 26, 12. Encerrando aí em 2031, ele vai pagar todo o saldo de 2030, de 73 milhões. É um caso a ser verificado, porque com o passar do tempo, a amortização vai ser bem elevada, mas isso, logicamente, é longo prazo, cabe a você, investidor, analisar se você deseja ficar com esse ativo ou não, se ele é um ativo de risco ou não, sendo que você ainda pode ter ganhos patrimoniais, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, mas você pode ter ganhos patrimoniais e também com elevado dividend yield você vai ter um rendimento bem melhor do que outros do setor. Porém, como vocês sabem, a variação da cota é bem grande por causa da quantidade pequena de cotistas, que é de 3.667 cotistas atualmente. Vejam aí que a amortização do saldo devedor será findada em 2031 com um pagamento de somente 73 milhões, né? Um pouco menos da metade do saldo devedor atual, sendo que os contratos dessas aquisições, desse CRI, são todos em IPCA. Então ele está tentando aí, ele fez um casamento aí desses contratos de compra dos galpões com os aluguéis, porque os contratos são IPCA e IGPM, os contratos do aluguel. E contrato aí dos CRIs é IPCA, sendo que ele 2023 todinho ele tem carência. Ele tem carência desde a aquisição até 2023 e em 2024 ele começa a pagar. É um fundo bem pequenininho, tá? E tem que se tomar aí cuidado, porque aí você também está fazendo uma aposta hoje para você ter o Newport Logístico aí, esse fundo imobiliário New L11. A classe de ativos aí, 95% imóveis, 2% títulos públicos, 3% FIIs. O índice de reajuste contratual, 41% IPCA, 59% IGPM. Os locatários, 31% Brinox, 32% Ontex, Coty, 25% da receita, Ipera, 10%, Ipera Pharma, é uma empresa bastante conhecida junto com a Brinox. E a Cis Metal,
2%. Galera, agora a gente vai falar da Brinox, empresa em recuperação judicial, e mostrar por que ela está em recuperação judicial. Lembrando que no seu processo de recuperação judicial, ele não coloca os aluguéis nas dívidas aí no seu processo de recuperação judicial. Então eu peguei aí o último balanço, por ela ser uma empresa sociedade anônima, ela é obrigada a mostrar aí, a publicar o seu balanço patrimonial em jornais de circulação, tá? Então eu localizei aí, o último ele é obrigado a fazer isso uma vez por ano. Estou pegando aqui o de 2022, tá? Então como vocês estão vendo aqui, ele possui de caixa, tá? No seu consolidado, que vamos olhar aqui o consolidado, essa coluna aqui. Então ele possui de caixa 78 milhões, tá? Possui de caixa 78 milhões, 151 milhões, 152 milhões em estoque, possui 85 milhões aí de contas a receber de clientes. Eu estou olhando aqui o consolidado, não estou olhando aqui o da controladora, estou olhando aqui o consolidado, tá? Ele tem aqui de aplicações financeiras 25 milhões, tá? Mais 115 milhões de imobilizado, e eu vou mostrar para vocês direitos de uso 104 milhões. Então eu vou mostrar para vocês porque que eu estou mostrando essas informações aqui, principalmente do ativo circulante, tá? Sendo caixa, estoques, tá? E outros créditos aqui também. Mas vejam que ele tem quase 85 milhões aí de clientes e para receber de clientes 77 milhões. Olha o porquê, só olhando o balanço a gente consegue entender um pouco do porquê ele está em recuperação judicial, tá? Empréstimos e financiamentos, 136 milhões de curto prazo, de empréstimos de curto prazo, tá? Olha que vocês estão vendo aqui empréstimos de longo prazo no passivo não circulante, 135 milhões. Mais 96 milhões aqui de arrendamentos de direito de uso por marcas, né? Outra dívida aqui a pagar. Então vocês estão vendo que ele está com endividamento elevado, principalmente em empréstimos, tá? 637 milhões é o saldo do seu total do balanço, sendo que metade disso é empréstimo, somente. Já metade é empréstimo, tá? Agora a gente vai aqui para DRE, tá? Do grupo Brinox. Como vocês estão vendo, ele teve de receita em 2022 411 milhões, 289 milhões custo de venda e lucro bruto de 122 milhões. O custo dele já está bem elevado aqui. Isso caracteriza o quê? Ele deve ter aí muita coisa atrelada ao dólar, muito custo atrelado ao dólar, que eleva bastante aí o seu custo. Uma outra coisa também muito relevante aqui na DRE dele, ó, 95 milhões são despesas com vendas. Isso é coisa pra caramba de despesa com venda. Ele já come bastante aí do seu resultado. Despesas administrativas ele mantém uma média aí de mais de 30 milhões, tá? E vocês estão vendo aqui que ele tem 13 milhões de lucro, prejuízo antes dos resultados financeiros. Ele já tem um empréstimo elevadíssimo, né? 300 milhões aí, arredondando. Então, despesas financeiras em 2022, o grupo Brinox, 72 milhões. Tá? Então, tem um resultado financeiro negativo de 43 milhões. Resultado negativo antes dos impostos, tá? Do IR/CSLL, 56 milhões. Então, ele teve de lucro do exercício, ou prejuízo do exercício, 32 milhões. Porque está aqui com imposto de renda diferido em relação a 30% do seu resultado, tá? Que é o que ele pode recuperar aqui de impostos aí no futuro. Então vejam que a DRE da Brinox está muito ruim, o balanço está muito ruim. Isso é um dos motivos aqui por ele ter entrado em recuperação judicial. E a seguir eu vou mostrar para vocês uma pequena análise aqui horizontal e vertical que eu fiz dessa DRE. Então, galera, antes da gente ver aqui no Excel que eu montei para vocês, só para mostrar o que a Brinox faz, ó. Venda de panelas, tá? Vendas de taças, organização, lixeiras, ó, coisas para pia. Ele vende várias coisas, muitas coisas que a gente tem aí no nosso dia a dia. Canecas. Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês a mesma demonstração de resultados, tá? Que a gente viu no jornal. Vou mostrar para vocês aqui no Excel só com uma pequena análise aqui horizontal e vertical. Então, vejam que comparação aí a um ou outro, a gente tem aqui uma análise aqui
mais ou menos, ou seja, o custo equivale a 70% aí da receita. Ele tem uma variação aí negativa, ou seja, o custo aumentou de um ano para o outro em 7%. A sua receita tem uma comparação aí em relação a 2021. Olha só como é que já está a situação estranha da Brinox. Em 2021 ele tinha 480 milhões, em 2022 411 milhões, a sua receita caiu 14%. O seu custo, ele tem uma queda aqui de 7% em relação ao anterior, mas vejam que o seu custo diminui menos que a sua receita, diminuiu metade. Então, se diminui 1% a receita de um ano para o outro, o custo diminuiu 0,5%, ou seja, já não tem uma equivalência aí de redução. Tá? Então, ó, o seu lucro aqui em relação a um período anterior caiu aí 28%. Isso já é um problema aí para a Brinox, tá? As suas despesas com vendas equivalem a 20% da sua receita bruta, tá? No ano, e no outro ano equivaleu a 23% da sua receita, tá? A sua despesa administrativa aí teve aí um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Provavelmente sua despesa administrativa está contando aí com aumento de salários, possivelmente. Essas outras despesas e receitas operacionais não vale porque é uma coisa que é variável mesmo, nem vamos olhar aqui com relação um ano ao outro. O seu resultado financeiro, ó, 29 milhões aí, teve uma melhora em relação ao ano anterior, tá? Das receitas financeiras, cresceu em 93%. Compensação, as suas despesas financeiras cresceram 83%. Isso gerou um resultado líquido de 77% de aumento de despesa financeira aí, sendo que a despesa financeira compõe aí 18% da sua receita bruta. Já é muita coisa. Então, por isso que nós temos um resultado antes dos impostos tão pífio, com queda de 300% aí em relação ao ano exatamente anterior. E a composição aí, tá, do seu resultado em relação à sua receita bruta de menos 14%. Então, ele vai gerar prejuízo mesmo. Ou seja, o resultado final, o seu lucro, o seu prejuízo, ele reverteu, ele tinha lucro. Adoro o pessoal do mercado financeiro que fala assim, reverteu o seu lucro para prejuízo. Isso não é reversão, isso aí é prejuízo mesmo. Não tem nada que falar reverter, não. Como é que eu vou colocar na notícia assim, reverter o seu lucro? Quem quer reverter o seu lucro? Nenhuma empresa quer reverter seu lucro. Mas bem, é assim que eles noticiam. Vamos lá. O seu lucro caiu aí 228%, se tornando um prejuízo de 32 milhões no seu resultado líquido, tá? Então vejam que o motivo aí, são vários os motivos que a Brinox possui aí no seu balanço para demonstrar que ela está aí em recuperação judicial, tá, galera? Então isso aqui, eu fiz aqui essa pequena análise aqui, horizontal e vertical aqui, nas demonstrações de resultados da Brinox, para mostrar para vocês o quanto está ruim aí o seu resultado e um dos motivos para ficar atento, porque essa empresa, se falir, é a segunda maior receita de aluguel do VI New L11, beleza, galera? É isso aí. Então, galera, esse foi o vídeo do New L11, o fundo de logística da Newport Logística. Então, vocês viram que temos um problema aí de recuperação judicial aí do grupo Brinox, que é a segunda maior receita de locação. Vimos que é um fundo que tem poucos cotistas e uma liquidez diária bem pequena. Então vejam que se você for investir, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, invista com cautela e um valor bem pequeno do seu portfólio, tá? Isso aí, vocês viram que o fundo aí tem uma alavancagem elevada, ainda tem esse pequeno problema de recuperação judicial. Isso tudo pode influenciar aí nos seus investimentos, tá? Você pode vir a perder rendimentos. Então, se for investir, invista com cuidado, com parcimônia. Não coloque um vulto muito grande de dinheiro nesse investimento, tá? E isso aí.
Eu sou o Valder Rocha. Esse foi o vídeo do New L11, o FII de fundos logísticos da Newport Logística. Sou o Valder Rocha, sou aquele que vai te ajudar nas finanças e nos investimentos. Curta, siga, comentem, dê o seu likezinho básico, compartilhe esse vídeo, comentem bastante se vocês gostaram ou não. Se vocês querem mais vídeos como esse, indiquem aí outros vídeos que vocês querem investir, que eu falei de fundos imobiliários ou outro investimento qualquer, tá? Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo de logística pequeno da Newport Logística. Uns consideram ele como fundo híbrido, outros consideram ele como um fundo de logística. É o famoso fundo New Kids on the Block. Nossa, fundo. Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário New L11. É o New Kids on the Log, Step by Step. Já disse a minha idade aqui. Quem conhece o New Kids on the Log? Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar do New L11, um fundo de logística, um fundo híbrido aí da New